Quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos mais próximos. Mas o trabalho de anunciar as boas novas não coube somente a eles. Jesus teve mais 70 discípulos que caminhavam com ele e realizavam grandes obras. Alguns deles ficaram bastante conhecidos, como Matias, Estevão e Filipe, também chamado de evangelista. Filipe, como qualquer outro judeu, mantinha uma certa distância dos samaritanos, um preconceito que teve início há muitos anos, quando o reino de Israel foi dividido e Samaria se tornou a capital do norte, governada por um rei que não pertencia à linhagem de Davi e povoada por pessoas de várias nacionalidades, diversos costumes e crenças diferentes. Os discípulos de Jesus foram confrontados em seus preconceitos quando viram Jesus oferecer água a uma mulher de Samaria. Filipe, que já havia dito em seu coração, "Eu creio", entendeu bem o que era a proclamação do Evangelho. Após Jesus subir aos céus e acontecer o Pentecostes, os discípulos iniciaram seu trabalho em toda a Judeia. Havia tido muitas conversões e a igreja formada na época ficou conhecida por dividir em tudo o que tinham, suprindo a necessidade de todos. Mas esse trabalho de assistência era algo grande que necessitava de uma boa gestão. Então decidiram que os 12 apóstolos ficariam encarregados de anunciar o Evangelho e escolheram 7 homens para fazer esse trabalho de servir às mesas, entre eles Filipe e Estevão. Filipe era um homem sábio, conhecedor das Escrituras, que falava mais de uma língua, mas nada disso importava para ele. Seu desejo de servir era bem maior, e assim o fez, até o dia em que Saulo, ao perseguir os cristãos e causar a morte de Estevão, fez com que os discípulos se dispersassem pelo mundo. Filipe poderia apenas ter fugido, se escondido em alguma caverna ou algo parecido. Mas aquele homem que havia entendido que a mensagem deveria alcançar todos, venceu o preconceito e teve como primeiro destino a Samaria, onde fez um grande trabalho, falando de Jesus, expulsando demônios e curando os doentes. O trabalho iniciado por aquela mulher, que havia sido encontrada por Jesus no poço, teve continuidade com Filipe. Após deixar Samaria, ele tem outra oportunidade de apresentar Jesus a alguém que era discriminado pela sociedade judaica. No caminho, ele encontra um alto oficial etíope, um eunuco que estava em sua carruagem lendo o livro de Isaías sem entender nada. Filipe se aproxima, explica a passagem. O etíope crê em Jesus e pede para ser batizado. Filipe não perdeu tempo. Ele viu uma oportunidade de influenciar não só uma pessoa, mas um continente. Então o batizou e aquele alto oficial convertido voltou para a África para alcançar outras pessoas. Filipe continuou seu trabalho em Cesareia junto com a sua família e anos depois teve a oportunidade de hospedar em sua casa o homem que o fez sair de Jerusalém para ir a Samaria, Paulo, que de perseguidor se tornou seu grande amigo. Filipe, um discípulo na jornada.